Olá, muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse Diálogos Educação em Foco, hoje com o tema O Tecer do Ensino e da Aprendizagem no ensino remoto e no ensino presencial. Esse diálogo está sendo feito em parceria com a Undime São Paulo, a quem eu agradeço já a professora Márcia Bernardes, que já está presente aí para saudar todos os educadores, principalmente de todo o estado de São Paulo. Quero também já agradecer a presença da professora Célia Godoy, que nos presenteia nessa tarde com a sua fala e toda a sabedoria aí de anos de chão de escola, né, professora? Então, eu já encaminho para a professora Márcia para que ela possa acolher a todos os educadores que irão acompanhar esse momento. Tenham todos um excelente webinar. Boa tarde a todos. Quero fazer aí um agradecimento especial, mais uma vez, ao Paulo Ferraz Eventos aí, pela parceria com a Undime São Paulo. Agradecer também a professora Célia Godoy, uma honra e uma alegria estar com a professora nessa tarde. E o tema da nossa webinar nessa tarde é um tema muito especial. A Undime São Paulo vem trazendo temas importantíssimos desde desse início da pandemia, e nós não poderíamos deixar de tratar de um profissional tão especial e um profissional que tem feito tanto a diferença nesse período de pandemia, que é o professor. Então, nós temos aqui hoje a alegria de contar com a professora Célia Godoy. Ela vai falar um pouquinho dessa identidade desse professor, né, o quanto esse professor está precisando se reinventar, né, como esse professor está se reinventando e como fazer essa gestão da sala de aula, né, tanto no presencial como na forma remota, e aí depois nós vamos ter que nos reinventar novamente, porque no retorno das aulas não será nem presencial e nem de forma remota, nós teremos aí um ensino híbrido e novamente o professor vai ter que se reinventar. Então, a importância da gente cuidar, né, desse ator tão importante na educação, que é o professor, e mais do que nunca tem demonstrado a sua força, a sua persistência e a sua perseverança nesse momento tão adverso que nós estamos vivendo. Então, antes de passar a palavra e a fala para a professora Célia, eu vou apresentá-la. Professora Célia é mestre em Psicologia Social, pedagoga, pós-graduada em Metodologia e Didática do Ensino Superior e Dificuldades de Aprendizagem, especialista em Supervisão Escolar, Orientação Educacional e Recursos Humanos. Aperfeiçoamento pela USP em Fundamentos da Coordenação Pedagógica e Fundamentos das Áreas de Conhecimento. Assessora pedagógica, Professional e Self-Coaching, consultora em análise comportamental. Então, nós temos aí, né, essa pessoa tão gabaritada para falar um pouquinho para a gente sobre esse papel do professor, sobre a identidade desse professor nesse momento, né? Esse professor, ele tem uma história. Eu costumo dizer, Célia, que quando eu fiz o magistério ou quando eu fiz pedagogia, nós não tivemos momento nenhum uma disciplina que fala sobre teoria e prática pedagógica em tempos de pandemia, né? É inédito. Isso a gente nunca aprendeu e nós estamos tendo, né, que aprender nesse momento. Também sou professora universitária e tenho conversado muito com os meus alunos da pedagogia sobre essa questão, né? Nós aprendemos a dar aula no chão da escola e agora está tudo diferente. Então, o que nós podemos fazer para ajudar esses nossos professores, que também são humanos, têm as suas fragilidades, né? Também estão aí nesse isolamento social, onde traz aí uma carga emocional muito pesada também. E aí, com tudo isso, nós temos a gestão da sala de aula para dar conta. Então, seja muito bem-vinda, Célia, muito obrigada por estar conosco. Quero aqui
saudar todos os dirigentes municipais do estado de São Paulo. A Undime São Paulo muito se alegra de estar novamente com vocês. Também saudar os professores de todos os municípios paulistas. A Undime São Paulo tem recebido muitos elogios, muitos e-mails dos professores. Então, assim, é uma alegria muito grande. A Undime é a União Nacional dos Dirigentes Municipais, os secretários. Mas o que seriam dos secretários se nós não tivéssemos os professores? Então, professores aí do estado de São Paulo, sejam todos muito bem-vindos a essa live. As equipes gestoras, os diretores, os coordenadores. Eu tenho certeza que a Célia vai poder contribuir muito conosco nesse terceiro aí do ensino e da aprendizagem nesse momento que nós estamos vivendo. Célia, muito bem-vinda, e agora eu passo a palavra para você. Muito obrigada. Muito obrigada, querida. Gente, boa tarde. É com imenso carinho, imensa gratidão, muita alegria que estamos agora nesse diálogo, nesse momento. Já agradecendo a Paulo Ferraz, agradecendo a você, Márcia, querida, pela oportunidade. E quando você lê o meu currículo, a coisa mais importante, sabe qual é, Márcia? É que eu sou professora, e isso enche o meu coração de alegria. Por quê? Porque eu fui professora da rede pública municipal de São Paulo, e me aposentei pela Prefeitura de São Paulo. Então, eu trabalhei em 11 comunidades carentes. Eu tenho uma história envolvendo lágrimas, dores, alegrias imensuráveis, vínculos de extremo afeto, de descobertas, mas o que eu sou hoje, eu devo totalmente a essa experiência que eu vivi, com comunidades extremamente carentes, com crianças que estavam no primeiro ano durante 5 anos seguidos. Então, toda a minha experiência, todo o meu propósito e a minha missão de vida sempre esteve atrelado ao chão da sala de aula também. Sou muito grata por ter feito parte da Prefeitura Municipal de São Paulo, a qual eu me orgulho demais, demais. Agradeço, então, a vocês, e o que nós podemos pensar para hoje como, de que forma essa situação inédita que nós estamos vivenciando, que segundo Paulo Freire, adaptando Paulo Freire, que menciona o inédito viável, como essa situação inédita que nós estamos vivendo pode ser um momento de viabilizar algo em nós, de potencializar o nosso ser educador. Eu trabalhei no chão da prefeitura, eu sei das dificuldades dos pais que muitas vezes nos desencorajam, de meninos que não estão atentos, que não querem, que não têm um projeto de vida, das dificuldades, algumas vezes, que eu passei, inclusive com materiais. Eu comprava meu giz, Márcia, eu comprava o giz, e a lousa era inteira descascada. Então, nesse momento, o que eu começo com um texto. Paulo, pode passar para mim, meu bem? É o segundo slide. Paulo? Oi, aqui. Então, eu começo com esse texto. Nós, professores, precisamos unir, desafiar e fabricar, com fios separados heterogêneos, um tecido escolar, comunitário e social, virtual e presencial, apesar das inquietações, das oposições e das incertezas. Vejam, todos esses fios coloridos são as diferenças que existem em cada comunidade, em cada ser humano, em cada aluno, em cada um de nós como professores. Eu gosto muito da palavra tecer. O que significa tecer? Construir um tecido escolar. Significa planejar, significa ter uma entrega maior do que aquilo que nós acreditamos que seja possível, que é um estado permanente de superação, de busca
de olhar para dentro de nós e perceber qual é a nossa missão, qual é a minha missão como professora, como ser humano, nessa terra, nessa humanidade. Que tecido escolar é este? Aonde acontece efetivamente esse tecido escolar? Acontece em união e harmonia com a equipe gestora, com o diretor, com o coordenador pedagógico, com a menina que cuida da beleza, da higiene da escola, assessora da limpeza, que eu digo, com os educadores, os pais e os meninos. E esse tecido escolar, ele foi interrompido. Nós levamos um grande susto. Nós fomos colocados repentinamente, dormimos bem e acordamos no dia seguinte dizendo, meu Deus, onde eu estou, quem sou e para onde eu vou? Usando do Freud para explicar nossa própria sobrevivência na Terra. E nesse precipício, pessoas, o que nós temos percebido é que eu posso me atirar e me lançar rumo a ele, ou eu posso dar ré e fazer uma reflexão. O que é refletir? É dar uma ré e olhar para a minha história, e olhar para mim mesmo. Por quê? Porque nós temos, nesse tecido escolar, comunitário é junto com os pais, social é a maneira que eu me relaciono com o outro, virtual é pelo ensino remoto, pela sala de aula, apesar das nossas inquietações, das nossas dúvidas, e principalmente, Marcinha, das nossas oposições. Nós somos frutos nós temos uma herança. Essa herança é o que nos constitui hoje como pessoas, como profissionais que nós somos. Esta herança foi impregnada na nossa ação, no nosso modo de fazer educação, na nossa maneira de se relacionar com o menino. Pode passar o slide, Paulinho? Essa herança, ela vem desde a era industrial, onde a educação aconteceu de maneira massificada, onde os meninos não tinham autonomia, eles eram silenciosos, precisavam levantar as mãos, professor, eu posso, porque ele nunca podia. Então, havia um controle sobre cada menino. Também o conhecimento e essa aprendizagem não era autêntico. O que quer dizer inautêntico? Ele era externo ao aluno, ele não estava agregado como amálgama na própria vida dele, na família, na história que ele tinha enquanto família. Era um lugar, a sala de aula, Márcia, isso eu vivi na pele, Marcinha, sem espaço para o menino manifestar suas emoções, seus sentimentos, os interesses que ele tinha. Isto é nossa herança. As diferenças em como aprender não havia. Nós entendíamos que a homogeneidade era exatamente o ponto principal. Eu dava tudo para todos e não percebia que havia diferentes caminhos, mecanismos de aprendizagem, percursos de formação. E o professor vem de uma história onde palestrar, falar, expor oralmente determinado conteúdo era a regra. Este, Márcia, é um cenário que fez com que agora, com esse momento que a gente está vivendo, grandes impactos, porque estávamos acostumados na sala de aula, eu ministrando conteúdo, o menino respondendo questionário, mas a verdadeira revolução começou muito antes da pandemia. Ela começa com essa maravilhosa oportunidade que a BNCC nos trouxe. Qual a oportunidade? De revisitarmos a nós mesmos. Professor, quanto de empatia nós temos, quanto nos conhecemos, quanto esse autoconhecimento faz com que a gente se perceba e entenda o outro, entenda nós mesmos, nossos sentimentos, nossas dores. Então, a revolução tem início, mais precisamente agora próximo, antes da pandemia, com a implementação efetiva da BNCC, com a potencialização das habilidades socioemocionais,
com a importância de entendermos que esse menino tem direito à voz, a voto, que ele é um ser inteiro que está na nossa frente, e que, enquanto educadores, precisamos enxergar a sua história, precisamos acolher, mesmo nos sentindo fragilizados, muitas vezes, é preciso que a gente possa se superar para acolher esses meninos. E nesse cenário todo que a gente está vivendo agora, atualmente, a primeira sugestão, Marcinha, que eu trago é que a escola pare. Dê uma parada, porque agora já sentou, todo mundo já enlouqueceu com o início das aulas online, ensino remoto. Pare. Essa parada, Márcia, eu considero fundamental para rediscutir na escola, para você, professor, perguntar para você mesmo que ser humano nós estamos querendo construir. O que nós queremos para este aluno? Eu quero que ele seja quieto, bonzinho, sorridente, fofo. Tudo bem, só que não é isto. A nossa realidade não é esta. Nós temos a diversidade. Esse menino que está na tela foi realizado numa escola, esse trabalho. E aqui foi solicitado que os professores e os pais elegessem as palavras que direcionariam toda a escola, tanto na questão de currículo, como de aulas, de relacionamento. Então, eu tenho aqui uma série de habilidades, uma série de sentimentos nesses quadradinhos e uma série de valores. A partir desse momento que as escolas pararem para pensar novamente, tá, a gente era assim, eu era esse professor, agora eu estou sendo esse, mas eu ainda posso ser. Eu ainda quero ser. Porque se você parar no meio, a sua chance de sobreviver a esse momento é muito pequena. É essa história que eu estou vivendo agora. Então, eu era dessa forma, eu era professora de uma determinada forma. Eu estou sendo agora Celinha. Inclusive eu, pessoas, estou com muita dificuldade com as questões tecnológicas, de acesso e etc. Eu estou me reinventando também, porque o aprendizado faz parte da nossa vida. E não saber não é vergonha para a gente. Quando a gente não sabe e busca o conhecimento, isso nos coloca em sintonia com o novo. Então, nesse momento, pessoas, deem uma parada, reflitam o que exatamente eu quero. Eu quero que o menino seja crítico, eu quero que ele seja criativo, porque hoje é uma das coisas mais importantes. Vocês estão me ouvindo? Paulo? Agora sim, Célia, voltou. Deu uma travada. Pode continuar. Alô? Oi? Oi, pode continuar. Travou, mas voltou. Travou e voltou. A internet é o inesperado também, né, Marcinha? Então, quando a escola para, quando a prefeitura, por exemplo, daqui de São Paulo, parar e perguntar o que nós queremos, efetivamente. Que esse menino seja amoroso, que ele seja um empreendedor, que ele seja um protagonista. Então, eu começo a configurar ou reconfigurar a minha gestão na sala de aula. A minha aula terá que estar voltada para a construção desse ser humano. Esse ser humano, ele também está atrelado àqueles problemas antigos que eu citei, e que podem ser atuais também no caso, porque muitos problemas antigos ainda estão acontecendo. E a próxima sugestão nós reconsideramos esse menino. Eu quero que ele participe, que ele seja inteiro, que ele seja amoroso e etc. Nesse momento, Márcia, também sugiro que nós, enquanto professores, façamos uma revisita nas nossas competências, nos pilares que sustentam a ação pedagógica na sala de aula.
existem 4 pilares, existem mais pilares, mas hoje eu vou tratar desses 4. Todo professor tem que ter uma competência técnica, ou seja, conhecer a sua disciplina, o seu componente curricular, quer dizer, conhecer a sua área, conhecer ferramentas tecnológicas. Então, essa competência é o nosso conhecimento que está dentro dela. Também revisitar a competência política, de abertura ao outro, de participação, de construção de um PPP, de revisitar a visão de homem, de estar juntos. Professores amados, vocês são o pilar da escola. A escola é você que sustenta e que dinamiza todo o conhecimento. Então, essa dimensão política não é de partido político, mas é uma dimensão que envolve a sua efetiva participação, discutindo, propondo, modificando as suas ações. A dimensão ética do professor precisa agora também, Márcia, nós só conseguiremos fazer diferente se respeitarmos e honrarmos a nossa história. Nós somos frutos dessa história, que pode ter sido de dor, pode ter sido de desespero, não importa. Nós somos frutos dessa história. E honrar e respeitar, assim como devemos honrar e respeitar nossos pais, a história da nossa família, a história do nosso processo de construção enquanto educador. Então, essa dimensão ética é o outro pilar. De que forma eu posso, cada vez mais, respeitar as circunstâncias, as diferenças, respeitar as famílias que estão cansadas, que não aguentam mais, que estão pedindo socorro. Márcia, hoje eu vi um meme e a pessoa dizia assim, eu vou colocar a professora da minha filha no altar, porque eu não aguento mais, ela é uma santa. E é isto, quem sabe essa dimensão, envolvendo esse respeito, eu sei que você precisa de apoio, professor, eu também preciso, nós precisamos. Às vezes uma palavra muda a minha forma de entender o mundo, às vezes o acolhimento, diz eu entendo, eu não sei fazer. Isso é uma sensação de respeitar o outro, ajudar quem não precisa, ou quem precisa muito, estar com o outro. E, principalmente, o 4º pilar, Marcinha, que é a dimensão estética, que não está relacionada à maquiagem e beleza. Está relacionada à sensibilidade. Esse texto é da Terezinha Rios. O que é a dimensão estética? É a dimensão da minha sensibilidade, do meu envolvimento, do vínculo de afeto que eu estabeleço com essas crianças que são os meus alunos. Os meus meninos que aprendem, não aprendem, fazem bagunça, não sabem por que estão estudando, enfim. Essa dimensão estética de sensibilidade é que precisamos aflorar nos dias de hoje. Então, ter o conhecimento, participar, respeitar o outro e ter a sensibilidade aflorada, para mim, para Celinha, faz parte dos caminhos da renovação. Se eu repensar isso em mim, eu estarei apta a dar um salto, ir além daquilo que eu julgo poder, porque somos seres, expandimos nossa consciência e alargamos a nossa compreensão e podemos ser melhores a cada dia. Claro que não melhor do que ninguém, mas melhor que fui ontem, porque estamos aprendendo, porque estamos em sintonia com o outro e com a gente mesmo. Eu digo assim, o vírus está fazendo muito mal, mas não importa o que essa pandemia, esse vírus, esse Covid feio está fazendo com a gente. O que importa agora é o nosso estado de altivez e de superação e falarmos com a gente mesmo. Não importa o que você fez
para mim. Importa o que eu vou fazer com aquilo que você fez para mim. E eu quero ser melhor, eu quero estar em sintonia, eu quero fazer a melhor escola pública da minha região, do meu estado, do meu país, porque nós temos força. Eu fui da prefeitura, eu sei quantas batalhas eu vivi, eu sei, mas eu sei que sempre encontramos na força do trabalho, na coragem de fazer a diferença, sermos melhores a cada dia. Para tudo isso tudo que eu coloquei, Marcinha, vai incidir diretamente na gestão da sala de aula. Então, nós estamos vivendo um momento de ensino híbrido. Eu tenho aqui nessa tela 2 realidades. Professor sentado pertinho, junto, agachado, e do outro lado, esse distanciamento virtual. Eu venho de uma herança estritamente presencial. A primeira live que eu fiz, eu dizia, meu Deus, com quem eu estou falando? Eu passei mal, mas vamos nos adaptando e vamos acolhendo o novo. Então, essa gestão da sala de aula, no ensino remoto, que devemos ter, acho que 4 semanas, talvez 6, eu não sei quantas semanas pela frente, ainda há tempo de acolher e de se sentir acolhido. Ainda há tempo de trabalhar com o Self-2 desse aluno. Ainda há tempo de transmutar o conteúdo pelo conteúdo para um conteúdo de ação, promovendo atividades que o aluno seja capaz de fazer. Eu tenho sugerido, Marcinha, que apenas uma vez por semana, de alguma forma, as crianças menores ocupem seus pais. Os pais também estão cansados, e os pais também têm certas dificuldades hoje. Muitos pais que perderam trabalho, que não têm acesso direito à internet, enfim. Então, essa gestão da sala de aula, ela está sendo construída agora no ensino remoto. Eu vou considerar 5 questões muito importantes para esse momento. Pode ir passando, Paulinho. A primeira questão. Nós precisamos compreender, vocês vejam que esses meninos estão de costa. Na verdade, é como um protesto, porque os rostos da diversidade são as diferenças entre cada um de nós. Os seus alunos, cada um pensa de uma forma, cada um reage de uma maneira, cada um tem uma história diferente, e na gestão da sala de aula, precisamos identificar os meninos que já precisam de um desenvolvimento maior para adquirir suas habilidades e competências. Ou seja, todo o tempo do trabalho remoto é perceber essas diferenças, olhar para esses rostos, da grande diversidade que eles trazem, e já criar, Marcinha, eu chamo de fóruns, atividades especiais para os meninos com certas dificuldades, que são diversos, da maioria, que têm especificidades de atendimento, de dúvidas. Então, antigamente chamamos de plantão de dúvidas, e agora chamo de espaço de reabilitação de habilidades, ou de habilitação de habilidades. Então, esses rostos, entender que cada menino é único, e que, às vezes, uma atividade que você dá, ela não pode ser avaliada como errada, mas é porque aquele momento ele ainda não conseguiu deter e aprender. A outra questão, Paulinho, pode ir passando. Aqui, esse cérebro, é tudo agora nas aulas remotas, Marcinha. Ser professor no ensino remoto e as rotas alternativas. Aqui, Márcia, eu considero um ponto essencial. Eu não estou vendo. As pessoas estão entrando, Marcinha? Tem alguém interagindo?
Sim, nós estamos com 600, aqui no Facebook da Undime, 650 pessoas, as pessoas estão encantadas com a sua fala, pode continuar. É porque eu não estou vendo a entrada. Eu falei, será que eu estou falando sozinha? Muita gente dizendo aqui que já fez curso com você, pode continuar, que eu estou acompanhando aqui, é que eu não quis interromper a sua fala. Tá bom. Termina aí a sua linha de pensamento, que depois nós vamos interagir com o pessoal. Tá bom, querida. Então, o que eu considero essencial é observar no ensino remoto que o que você está trabalhando, ensinando, entre aspas, o menino pode não estar aprendendo, porque são diversos. Agora, esse ponto é fundamental. Nós temos dois lados no nosso cérebro, o lado direito e o lado esquerdo. Então, a rota alternativa no ensino remoto é trabalhar pelo Self 2, pelo lado da criatividade, da expansão dessa consciência. Como fazer isto? Porque o ensino que entra pelo lado da lógica, ele será imediatamente esquecido. Mas, se eu entrar pela emoção, eu vou ganhar este aluno, eu vou reconquistar esse menino que está cansado. Eu vou reconquistar a mim mesma, que também, como professora, às vezes, eu tenho conversado com muitos amigos queridos, Celinha, eu estou cansada. Digo, filha, vamos fazer exercício para você voltar a ficar com energia total. Então, esse lado do cérebro tem algumas maneiras de serem trabalhadas. Como eu atinjo o lado da emoção? Contando um pouco da minha história. Bom dia, crianças! Hoje a nossa aula vai começar. A professora Celinha, quando criança, tinha muitas dificuldades financeiras. E o meu pai, entendeu? Então, quando eu me coloco, o outro se liga em mim, ele liga com o coração. Para aprender, primeiro passa pela minha emoção, pelo meu coração, pelo sentimento de pertencimento. Como eu faço isto? Dizendo uma coisa antiga, vai cheirar bolor agora, viu, Marcinha? A fitalina na mão. Gente, a palavra de hoje, a palavra do dia é a alegria. Vocês já se sentiram muito alegres? Quem pode me contar? E depois ela entra para trabalhar álgebra, não tem problema. Mas ela cria um elo, ela tece um tecido de afeto, de vínculo, de amor, que liga o menino nesta aula. Haverá dias em que o menino também não quer nada, mas sempre que possível, porque isso não é como uma varinha mágica, nem sempre pode funcionar, mas fica aqui uma ideia. Escute o outro com o coração, porque quanto mais julgamos as pessoas, quando a gente não faz julgamentos nenhum, nem para a gente mesmo, que às vezes eu sou uma pessoa crítica comigo, eu digo, para de se julgar, Celinha, você deu o seu melhor, era o possível, era o suficiente para hoje. Então, para se ligar com o aluno, reenergizar esse aluno, nos reenergizarmos, é preciso que você toque o coração, que você conte sua história, que você abra para um diálogo interativo e que você aproxime este menino para que ele sinta a emoção do aprender e não a obrigação de decorar. Ô, Célia, não te interrompendo, mas eu queria só compartilhar uma experiência com você, até que, aproveitando que você está falando aí da gente ir por essa rota alternativa, né, de ir pela emoção. A gente tem percebido, e nós conversamos antes da live,
o quanto as famílias já estão cansadas, os professores já não sabem mais o que fazer para encantar essas famílias, as crianças estão cansadas, e mais uma vez a gente fica aí com uma dica, né, a tal da rota alternativa. Então, quando vocês se sentirem aí desmotivados, cansados, lembrem dessa dica, né, da Célia, da rota alternativa. E vou trazer uma experiência que eu quero compartilhar com vocês, uma experiência muito simples que aconteceu aqui em Atibaia, uma professora relatando que ela não sabia mais o que fazer no grupo do WhatsApp para os pais interagirem. É uma sala de creche, então quem interage são os pais. Sim. E os pais não interagiam, não faziam muita coisa. Aí um pai colocou um vídeo de uma criança fazendo a atividade que a professora tinha proposto, né, a vivência. E o que a professora fez? Ela utilizou a rota alternativa. Ela não falou da atividade em si. Ela falou, né, fez aí um foco no sorriso da criança. Então, na evolutiva, no grupo do WhatsApp, ela disse assim para o pai: pai, parabéns pela atividade, mas o que mais me impressionou foi o sorriso do seu filho. Eu lanço um desafio para os outros pais: coloquem uma foto com o sorriso dos filhos de vocês. E os pais começaram a colocar. Então, assim, não fazia parte da vivência, não fazia parte da atividade, aquele momento do sorriso da criança, mas foi a forma que a professora utilizou para chamar a atenção dos pais. E até aqueles pais que não estavam interagindo no grupo, passou a interagir, porque o pai também quis compartilhar o sorriso do seu filho, né? Então, assim, é uma rota alternativa. Então, esses momentos onde a gente percebe um certo cansaço, desânimo das famílias, né? Entra o professor nesse momento de rota alternativa, com a questão da criatividade, com a questão da emoção, se colocar no lugar do outro, né? Trazer essas experiências próprias, né? Quando eu era criança, quando eu era da idade de vocês, ou o meu filho, né? Trazendo essas experiências, aproxima das crianças, aproxima das famílias, não fica aquela diferença, é o professor falando e é a criança ouvindo, né? Então, eu queria, desculpa te interromper, não é monólogo, viu, Marcinha? Para mim é uma honra. Veio essa experiência que uma professora aqui de Atibaia compartilhou com a gente, e aí veio muito ao encontro dessa questão da rota alternativa, né? Então, fica aí a sugestão para os professores, porque nós sabemos que não está sendo fácil, e aí nós precisamos ter essas rotas alternativas e justamente utilizar a criatividade, a emoção, o coração, para chegar nessas crianças, para chegar nessas famílias, principalmente quando se trata de educação infantil, que a gente precisa atingir são as famílias, né? Então, muito bacana aí, Célia, pode dar continuidade aí na sua apresentação. Desculpa. Muito obrigada, viu, Marcinha? Não peça. Na verdade, às vezes, a rota alternativa pode até não ser, viu, Mar, pela alegria, pode até ser pela dor. Sim. Se você observar, a maior parte dos palestrantes começam a palestra contando algo de si mesmos, relacionando com a história da sua vida. Quando você começa uma reunião de pais, ontem eu fiz reuniões de pais, faço assessoria em algumas escolas, e eu fiz abertura de 4 reuniões de pais, e eu disse: pessoas, eu sou a professora Celinha, assim, 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 e contei a história da minha infância, quando eu me descobri professora. Então, eu emocionei os pais, e eles estavam revoltados, eles estavam aflitos, eles estavam desorientados, e eles se calaram, e amansaram, e escutaram a minha história. Então, professor, o que liga você no seu aluno é a história da sua história. Contar uma história, não é do Chapeuzinho Vermelho, é contar uma história sua. Crianças, estou animado. Crianças, eu preciso de vocês. Eu me formei professora porque esse é o meu sonho. É contar algo. Automaticamente haverá uma sincronicidade, porque você estará apto para aprender o que vier depois, até o Teorema de Pitágoras.
Porque não importa o que você vai aprender depois, porque você já conectou. Então, eu acho que isso é muito importante. Não precisa sorrir se você quer chorar, chore. Chore na frente de alguém, porque a autenticidade, para mim, eu sou isso que eu sou aqui, fora daqui. E eu expresso o meu sentimento de uma maneira muito forte, porque eu aprendi assim na minha vida. Mas uma coisa é muito interessante. Hoje, Marcinha, precisamos de pessoas, precisamos nos tornar pessoas, não porque o mundo está mandando, mas porque queremos ser, que é de fórum íntimo, seres humanos, mais inteiros, e principalmente, quando eu penso que esse aluno, esse menino que está comigo, é com ele que eu estou me tornando melhor a cada dia. Eu costumo dizer que eu sou a soma de todas as pessoas que passaram em minha vida. Todas. Que eu sempre fui impulsionada pelo amor à profissão. Eu amo o que eu faço. Eu era criativa, inovadora, criticada, não importa. O meu ideal e o meu sonho sempre me foi me conectar com essas crianças. Crianças que deram trabalho. Eu tive crianças, Márcia. Teve um menino, Nivaldo, ele matou o pai e a mãe, saiu na primeira página do jornal. Eu não consegui, mas eu tenho meninos que se tornaram médicos, meninos que têm carrinho de cachorro-quente, não importa. O que importa é que ficou um pouco de mim neles, mas a gente não vai conseguir para todos. Mas, por enquanto, essa vontade e desejo de troca e de afeto é o que está valendo como rota alternativa. E ainda, eu acho que é muito importante na gestão da sala de aula, pode ir, Paulinho, que precisa acabar. Aqui, olha que coisa linda, essa chave. Linda. Lindo. Veja que é uma chave antiga, porque ela carrega a minha história. De que maneira eu, como professora, consigo tecer com fios separados e heterogêneos um tecido escolar, uma relação de afeto. Então, abrindo esse coração. O tecer das relações está nesse fiar, nesse momento que, às vezes, Márcia, a linha, usando essa metáfora, tem nós. Às vezes ela está enfraquecida, ela está arrebentando, mas com paciência, com cuidado. Vocês não precisam ter a pressa, mas nessas 4 semanas, estabelecer vínculos, tecer essas relações de ajuda mútua, de união, de saudade. E como fazer isso? Eu tenho algumas ideias. Pedi para o menino escrever uma autobiografia dele mesmo. Como ele está vivendo essa pandemia. Fazer um diário de bordo sobre nessas próximas 4 semanas. Hoje eu fiz tal coisa, o que eu mais gostei foi isso, para que ele registre e documente sua história, para que isso não fique esvaziado de sentido. Reúna depois esses textos e faça um livro. Nossas histórias. A maneira que conseguimos vencer e dominar o vírus. Porque o vírus está aí, mas nós podemos viralizar com escritas. Tecer as relações é o encontro também do aluno com ele mesmo. É construir um portfólio onde ele coloque que dor ele sofreu nesse período, o que ele mais amou nesse período, o que ele mais gosta de comer, qual é o sabor que ele tem preferência, que música ele está curtindo, o que ele tem feito de ajuda para colaborar na sua casa, com seus pais, construindo um livro, um portfólio, com materiais simples, com o que tiver à mão. Não precisa ser com coisas estruturadas, pode ser com coisas funcionais. Põe um rótulo, estou energizado de algum rótulo que ele tirou. Isso tudo é para que ele também, o aluno,
se relacione com suas próprias questões, para que ele manifeste, registre, documente, além do conteúdo, esse ser humano que ele está sendo. Uma outra ideia, eu fiz numa escola e foi lindo, que é bem isso que eu estou colocando, é o conhecimento que ele tem a respeito de algo, o que ele faz com esse conhecimento, com essa vivência, que é o chá da BNCC. E o que ele quer fazer daqui para frente, o que ele se propõe, como ele acha que pode mudar o mundo, melhorar o mundo. Porque o papel social da escola, atualmente, é fazer com que o aluno tenha autonomia, para que os pais descansem, para que os pais também não se sintam assoberbados. É gerar essa autonomia de produção de si mesmo, dos seus sentimentos, das suas dores, das suas alegrias. E esse chá que está presente na gestão da sala de aula, não basta saber, tem que fazer algo com esse momento que a gente está vivendo, tem que fazer algo com esse vírus, algo com esse período, algo com esse ensino de distanciamento social. Então, uma outra sugestão que eu ia dar, qual que era? Eu até perdi. Fórmula. Eu acho que construir possibilidade do aluno fazer aula invertida, onde ele apresenta o conteúdo para o professor, que ele previamente estudou, para que haja um protagonismo, para que ele se sinta inteiro. E você trabalha o respeito, a empatia, a cooperação, e você já vai trabalhando na ação o chá da BNCC. E acho que, para finalizar, que eu falei demais, pode ir, Paulinho, as estratégias de ensino mobilizadoras, que são inúmeras. As estratégias, elas sempre contêm, Márcia, por trás dela, uma técnica de ensino. Então, eu tenho uma lista de 102 técnicas e estratégias, que vai desde a demonstração, o seminário. Olha que oportunidade preciosa para fazer um seminário online, agora no ensino remoto. Você dá um determinado tema, cada aluno procura algo e ele apresenta em forma de seminário. Então, é assim, não há limitação para o ensino remoto, só o que a gente se coloca. E acho que o maior segredo de hoje, Marcinha, sabe qual é? Focar na solução, não mais no problema. O problema já veio, já acordamos, oi, mas já está passando, já estamos sendo outra pessoa. A escola jamais, Márcia, voltará a ser o que era. É agora que eu vou revisitar a visão de homem, é agora que eu vou olhar o projeto da minha escola, é agora que eu vou criar novas formas. Professores, entre na sua aula com a sua alma. Entre por inteiro. Sabe por quê, pessoas? Porque a saudade que eu tenho por não ter esses meninos comigo é tão grande, é tão imensa. O dia, Márcia, que eu recebi a carta, você está aposentada, parabéns, eu fiquei assim, e agora? Tanto que eu nunca parei, isso faz 21 anos. Parece que eu trabalhei mais. Mas por quê? Reveja a sua vocação, reveja a sua missão. Professor, você é uma pessoa que Deus colocou no mundo para brilhar, para ser mais. Quando você se sentir triste, desanimado, escute uma música linda, liga para uma querida, para uma pessoa que você ama, fale com o menino que mais precisa de você, faça algo para se energizar, para se tornar mais apto, mais ativo. Um dia chegará, Marcinha, em que a saudade vai calar nosso coração, quando você não tiver mais esse menino. E é esse momento que nós estamos vivendo e que a gente precisa
fazer dele um momento precioso, um momento grandioso. Sabe como, professores? Aproveitando o seu tempo, estudando, fazendo cursos, buscando dialogar mais, pesquisando. Aproveite esse momento. Haverá também, Marcinha, o dia em que estaremos entalados no trânsito de São Paulo e chegaremos a pensar, meu Deus, que saudade da quarentena. Eu fui para o Acre sem sair de casa, e agora eu estou no aeroporto há 16 horas. Então, para todas as coisas ruins da nossa vida, procure extrair sempre o bem, sempre a magia, porque tudo na vida é uma questão de sentido e de significado. Faça da sua aula, inicie sua aula sempre com perguntas. Meninos, o que vocês já sabem sobre esse assunto? Vocês lembram do ano passado, onde aprenderam? Investigue o menino. Isso é significar a aprendizagem. Respeitando esse conhecimento que ele já tem, que ele já traz. E, a partir daí, entre com a alma, entre com o seu coração. Crie rotas alternativas. Não importa quanto de conteúdo ele precisamente sabe hoje, importa quanto ele se entregou para ser mais e para ser melhor. Eu acho que era mais ou menos isso. Tem mais algum slide, Paulo? Fala demais. Olha a hora. Acho que terminou. Paulinho? Gente, Paulo dormiu. Pronto. Ô, Paulo, eu queria só que você passasse o slide final, o último, para eu abrir, a Marcinha vai abrir perguntas. Alguém fez alguma pergunta, Márcia? Não, tá todo mundo emocionado, chorando aqui com você, dizendo que eles estão com o mesmo sentimento, esse seu sentimento de saudade dos alunos, é um sentimento geral dos professores, né? Essa saudade tá batendo muito forte. Outro dia eu fiz uma visita numa escola, a gente tem reformado algumas unidades aqui em Atibaia, e como é triste entrar na escola e não ver o barulho, não ouvir o barulho das crianças, não ver as crianças. É um sentimento, assim, de um vazio, um sentimento de impotência, porque a gente não pode fazer muita coisa, né, para que essa situação retome a regularidade, enfim. Então, assim, as pessoas estão aqui sensíveis junto com você, agradecendo muito a sua fala. Ai, que lindo. Dizendo que é um momento rico de reflexão, seu amor pela educação, ensina pela alma, maravilhoso, obrigado, chorando de soluçar, aqui a Cláudia está dizendo que ela está chorando de soluçar. Olha lá. Então, Celinha, é isso. Se você quiser falar aí do seu último slide, para a gente poder ir para as perguntas. Eu gosto muito do Igor, ele diz assim, a linha que tece a vida é também a que manobra com precisão o tear do caminho. Isso quer dizer que nós estamos vivendo um momento em que podemos tecer para o bem, para a desistência ou para a superação. A vida é feita de escolhas. Todos os dias de manhã, ao acordar, eu digo, Senhor, farei desse meu dia o melhor dia de todos os dias da minha vida com a sua bênção. É isso, essa precisão, esse tear do caminho, estamos tecendo agora. Podemos fazer disso um martírio. Ai, não aguento mais, não quero mais, estou esgotada. Não, não estamos. Não estamos esgotados, estamos fazendo o possível melhor de nós. E é isso que nos coloca em sintonia com a nossa própria missão, com o propósito da nossa vida. Somos tecelões de nós mesmos, então podemos escolher pessoas, que vida queremos ter, quem eu quero ser. Eu não estou pronta, eu vou fazer quase 70 anos e todos os dias eu busco aprender. E tenho a humildade de dizer, não sei, ainda não sei fazer. Considere a gestão da sua sala de aula um misto de técnica, de conhecimento, de entrega, de afeto. E, principalmente, professor, faça curso, estude, busque novas alternativas, porque você está sendo e não será para sempre, será provisoriamente. Olha o que ele diz, o estranho é que não temos o controle da agulha. Sempre chega um vírus de repente,
emenda daqui, costura ali, e assim o destino vai criando traços e formas, o que você propriamente se atribui. Contudo, não termina ao final, porque estamos sendo essa história da nossa vida. Deixe o fiar dos fios te surpreender, até alcançar o colorir da alma, fio a fio. Isto quer dizer, faça todo o possível, faça de maneira a inspirar pessoas e a surpreender com a grandiosidade da sua alma professora, de ser professora. Muito obrigada. Ai, Célia, nós que agradecemos aí por essas palavras, trazendo tanta leveza para esse momento tão difícil que nós estamos passando. E eu tenho dito muito isso em todas as minhas falas, falo para os meus professores, tenho falado para os dirigentes do estado de São Paulo todo, a importância de tornar esse momento leve, a importância de tirarmos ensinamentos positivos, né? Quanta coisa, essa reflexão, né? Quantos ensinamentos essa pandemia nos trouxe. E eu tenho certeza que nós sairemos muito melhores do que nós entramos. Eu fico muito triste quando eu ouço as pessoas falarem: o ano está perdido, nós perdemos o ano. Não, nós não perdemos, nós estamos ganhando. Primeiro, por estarmos saudáveis, por estarmos bem, né? A vida, nesse momento, é prioridade. E um segundo momento, de ter essa oportunidade de refletir sobre o papel do professor, o papel da escola, para que nós possamos retornar no momento presencial, e eu tenho certeza que nós estaremos retornando com num outro momento, com um outro foco, com outras experiências, né? Então, assim, a BNCC fala tanto, né? A BNCC sempre falou das competências digitais, e aí a gente sempre relutou, né? Relutamos porque estava muito tranquilo o uso da lousa, o dia a dia da escola. Muitas escolas também, infelizmente, nós não temos, é o momento da gente cobrar, né, a questão da tecnologia, da infraestrutura, mais do que nunca nós vimos a importância disso. A dimensão política, Marcinha. E uma outra competência que a gente nunca trouxe tão à tona, que são as competências socioemocionais. E aí, para fazer essa rota alternativa que você disse, nós precisamos, né, acionar aí as competências socioemocionais, pelo coração, pela criatividade. Então, são duas competências que a BNCC sempre trouxe, né? Nós, enquanto professores, estudamos isso, e mais do que nunca agora nós estamos tendo que colocar em prática. Então, realmente, é um momento de reflexão, né? Como você disse, vamos dar uma rezinha, olhar lá atrás, tudo que nós estudamos, como que era a nossa prática pedagógica, como era fazer a gestão no chão da sala de aula, como está sendo fazer a gestão agora, nesse momento, à distância, de forma remota, e como eu farei a minha gestão, assim, quando eu retornar. Eu tenho certeza que a gestão da sala de aula não será a mesma, né? E aí tudo graças aí a todos esses ensinamentos que essa pandemia nos trouxe. Né? Claro que nós não gostaríamos de estar passando por isso, mas a gente tem que sempre olhar o lado bom, né? Trazer essa leveza, essa aproximação com as famílias. Ontem eu estava conversando com os professores, né? E eles falando, nós nunca entramos na casa dos nossos alunos e hoje nós estamos entrando, e eles entrando na nossa casa também. Né? Então, assim, olha essa aproximação. Nós sempre falamos da importância da parceria da escola e da família, né? Só que isso sempre ficava no discurso por conta da rotina, a rotina da família, a rotina da escola. Em alguns momentos se fazia aí eventos, festa da família, para fazer aí com que essa parceria acontecesse, mas nunca, de fato, nós tivemos uma parceria tão próxima como nós estamos tendo agora, né? Esse apoio às famílias. Tanto as famílias precisam de nós, como nós estamos precisando das famílias. E tornar esse momento mais leve, né? Eu tenho dito também, não é um momento de trabalhar conteúdos novos, de delegar às famílias uma cobrança de uma aprendizagem que é o papel
do professor, é o papel da escola, é o papel da Secretaria de Educação. Agora é um momento de apoio. Nós precisamos fazer aí a manutenção da aprendizagem dessas crianças. Sim. Precisamos fazer com que essas mentes estejam aquecidas. Esse é o nosso papel nesse momento. Não adianta a gente jogar aí uma enxurrada de obrigações às famílias, porque elas estão com tantas outras obrigações, né? Foram tão penalizadas, né, pelo trabalho, pela economia, enfim. Então, assim, eu acho que você conseguiu trazer para nós nessa tarde um pouco dessa leveza que nós devemos ter, essa reflexão do papel do professor nesse momento. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Célia, como que será esse pós-pandemia? Como que será a gestão na sala de aula nesse retorno à escola? Sabemos que ainda não temos data para esse retorno, mas, assim, eu tenho dito muito, nós não planejamos a suspensão de aula, porque a suspensão ela aconteceu da noite para o dia, né? Então, assim, nós acordamos numa sexta-feira, não esqueço até hoje, aqui no estado de São Paulo foi a sexta-feira 13, onde eu tive uma reunião com o secretário Rossielli, dizendo que nós teríamos que, a partir do dia 16, suspender as aulas, né? E a partir daí, a gente começou a correr atrás, sem fazer um planejamento, e fomos, né, fazendo esse planejamento, como diz aí o ditado popular, nós fomos trocando a roda com o carro andando. Agora, nós temos como fazer um planejamento desse retorno das aulas, mesmo não tendo data, mas é muito importante que o professor já pense essa gestão, né, essa prática pedagógica, quando ele retornar. Então, eu gostaria que você falasse para a gente um pouquinho, né, dessa gestão da sala de aula pós-pandemia. Eu creio, penso em dois momentos. Lembra o professor que eu fui, o que eu estou sendo. Hoje é preciso já estudar, revisitar a própria praxis pedagógica, Marcinha, porque ela não será como era, ela irá se transformar. Eu creio que jamais tudo isso que estamos vivenciando ficará no ostracismo. Ela será como que a prévia de uma implementação. Em outras palavras, o ensino remoto e o ensino presencial, a meu ver, fará parte integrante desses currículos e dessa nova educação. Jamais iremos abandonar uma videoaula gravada, um fórum. Jamais iremos abandonar o contato com o professor de maneira virtual com este menino, em aulas ao vivo. Eu penso que uma nova forma esteja se constituindo e esse ensino híbrido, que a associação dos dois ensinos, fará parte integrante do currículo. Na questão pedagógica, didática, metodológica, estratégica, haverá mudanças. Por quê? Não só pela implementação da BNCC, pela experiência que estamos vivenciando, as aulas, sim, precisam ser repensadas a partir, então, de um novo modelo de aula. O que você pode fazer agora nesse ensino remoto para já se preparar para o retorno? Você já pode planejar e idealizar as avaliações diagnósticas. Você sabe o conteúdo que trabalhou em cada componente curricular, em cada área do conhecimento, em cada campo de experiência. Se você trabalhou 6 direitos ou não de aprendizagem, o que você trabalhou é o que você vai diagnosticar se este menino adquiriu ou não esse conhecimento. Eu estou sugerindo para as minhas escolas que não deixe chegar o aluno para avaliar e diagnosticar esse aprendizado, para ser feito agora. Pode ser em conjunto, pode ser no fórum, pode ser numa aula ao vivo. Como fazer isso, Marcinha? A cada semana trabalhada determinado conteúdo, você pode pedir para o aluno fazer um resumo, uma síntese, um portfólio,
criar uma história, fazer uma atividade. E essa atividade é a avaliação diagnóstica. Quando ele bate a foto, manda pelo Zap, manda pelo canal, pelo, sei lá por onde, por alguma plataforma, você já está percebendo que ali existe uma dificuldade. E o plano de aula será já trabalhado ou durante, onde você pega esse menino com maior dificuldade num fórum, de maneira privada, exclusiva, ou em grupos de dificuldades, ou no retorno. Acredito que o retorno tem que ser planejado agora. Como? Pedindo que os meninos elaborem cartazes de boas-vindas, façam decorações para a escola, que eles já mandem bilhetes, escrevam bilhetes para ser entregue para qualquer menino que esteja lá. Eu te acolho, eu estou com você, nós somos a força, bem-vindo ao nosso colégio. Então, eu não sei se respondi, mas eu acho que tem 2 momentos. Durante esse período de 4 semanas, talvez, eu espero, porque eu já estou em noventena. O último dia que eu trabalhei foi dia 12 de março, que eu saí para a rua para trabalhar. Vai fazer 90 dias, são noventena. Né? Quarentena já morreu faz tempo. Então, quando você está neste período de talvez 4 semanas, eu acredito, não mais que 6 semanas, de fazer esse momento, de avivar esse conhecimento por meio de avaliações diagnósticas, trabalhou um conteúdo, avalia, mas sempre de maneira diferente. Peça para ele criar um logotipo, para ele fazer um anúncio de TV, para ele criar um blog, atividades variadas para você identificar quais habilidades, se elas foram alcançadas ou não, se ele deteve esse conhecimento. Essas atividades, se bem programadas, já são avaliação diagnóstica. Ou não, se você achar melhor, presencialmente. Mas pense, os meninos também podem chegar estressados, porque alguns estão sofrendo. E você vai falar, senta, que agora eu vou avaliar se você aprendeu. Isso pode ser muito traumático, porque a avaliação já tem uma história dramática, né, por trás. Todo mundo tem muito medo de ser avaliado e tal. Acredito que no retorno, estar atento para formar comunidades de aprendizagem na escola. Eu trabalhei uma vez para o Instituto Natura e trabalhamos com comunidades de aprendizagem. E ali você tem espaços de formação de pares avançados. Então, no contraturno, você elege meninos com dificuldade na matemática e o par avançado vai fazer esse trabalho. Então, todo tipo de apoio, de organização será bem-vinda, porque precisamos trabalhar os conteúdos não de uma maneira enlouquecida, mas não podemos parar a questão curricular. Então, você pode fazer todo esse trabalho agora, enquanto trabalhando online, já antecipando o retorno, mas também esperar esse retorno como a grande alegria e o grande evento de 2020. Né? Eu digo que, quando voltarmos, será um recomeço para nós mesmos, para todos nós. É como se o ano letivo estivesse efetivamente acontecendo, que será o momento da troca, do encontro. O professor deve estar com saudade do Joãozinho, que fazia arte na sala de aula, e ele não está tão presente agora. Então, eu acho que esse momento, ele é tão precioso para você. Gente, não deixa para fazer uma avaliação lá no final do bimestre. Avalie semanalmente, vá guardando isso. Isso é um tipo de prova. Isso você está avaliando se ele está aprendendo ou não. E o retorno será maravilhoso, eu creio, porque os meninos estarão plenamente abertos para atuar em conjunto, para ajudar e colaborar um com o outro, desde que você acredite que esse momento será precioso, ele será. Se você colocar na mente que ele será ruim, ele será péssimo. Eu acho que esse é o momento que a gente aguarda de retorno,
que a gente já saia do encontro remoto sabendo de algumas dificuldades ou de algumas habilidades que não foram efetivamente adquiridas. Respondi? Respondeu, claro, respondeu sim. Deu a hora. A gente acha, tem conversado muito com os secretários de educação, conversado aí com os professores, e a gente percebe quanto das estratégias que nós estamos utilizando hoje podem se manter no retorno das aulas, né? Essa aproximação com as famílias, videoaulas. Nós sabemos que esse retorno, apesar de estar sendo muito esperado, não será um retorno muito simples, então nós teremos um retorno gradual, nem todos os alunos irão todos os dias, se a gente, né, for seguir aí o protocolo, que é necessário esse protocolo. Então, nós teremos aí um ensino híbrido. Então, nós estaremos presencialmente em alguns momentos com essas crianças, em alguns momentos as crianças estarão em casa, né? Então, pegar o melhor que nós fizemos e o que nós tivemos de estratégia nesse período de suspensão, trazer para a sala de aula para que a gente possa dar continuidade. E essa questão do protagonismo, ela é essencial, principalmente nesse momento do retorno, onde as crianças podem estar fragilizadas emocionalmente. Então, colocar o potencial, colocar tudo que essa criança consegue fazer e colocar ela à frente, né, mostrando a importância dessa criança e que ela é capaz, vai colaborar e muito nesse momento de retorno, né? Então, a gente tem falado muito desses alunos protagonistas. Aqui em Atibaia, a gente trabalhou muito esse tema o ano passado com os nossos professores. Inclusive, nós temos até um canal no YouTube, chama Alunos Protagonistas, e esse canal, esse ano, está a 1000 por hora, porque mais do que nunca os alunos estão protagonistas, né? Então, algo que a gente vinha estudando, estava engatinhando, né, aos poucos estava se desenvolvendo esse ano com a questão da suspensão das aulas, a gente viu o quanto aflorou esses alunos protagonistas. Então, aproveitar mesmo todas essas estratégias que estão dando certo, para que esse momento do retorno também seja um momento leve, né? Sem essa cobrança, como você disse, uma avaliação. A avaliação, ela é necessária para que o professor possa conduzir o seu trabalho, mas a forma dessa avaliação não necessariamente precisa ser através de uma prova. Um portfólio, tudo que esse aluno realizou nesse período, ter um olhar atento para aquela criança que não teve um acompanhamento. Nós sabemos que não estamos atingindo ainda 100% dos alunos, né? Nós estamos muito próximos disso, mas nós sabemos que sempre um ou outro acaba ficando, a família não consegue ajudar. Então, o professor ter esse olhar, isso já é uma avaliação, né? Esse momento que o professor vai acompanhando as crianças na realização das atividades no decorrer da semana, seja através do WhatsApp, seja através de uma ligação, ou de uma plataforma, isso já é também uma avaliação, né? E aí o professor tem que estar atento, né? E fazendo aí os seus registros, para que quando ele retornar, ele saber principalmente qual criança ele vai ter que dar mais atenção, qual aquela criança que acabou ficando para trás nesse processo, né? Então, esse é o papel do professor, eu acho que nesse período agora de pandemia e no pós-pandemia. Célia, pode contribuir aí. Não, tudo que você disse está maravilhoso. Eu creio que uma coisa muito importante hoje, Márcia, é o seguinte: quanto mais a nossa mente construir saberes, buscar experiências, pesquisar, estudar, aprofundar, mais tempo sobra para encontrarmos problemas, porque os problemas estão aí. Assim a vida do menino, o aluno, se você ficar todo o tempo, porque passamos, porque sofremos, porque foi triste, porque isso vai corroendo essa alma, essa mente, esse coração. Menino bom é menino que produz, é criança que produz. O saber fazer da BNCC hoje está em voga. Márcia, o Google é o professor do mundo. O conteúdo está disponível para qualquer um. Se eu quiser saber o que é X, eu vou lá, ele tem toda uma história. O professor
não é mais quem passa ou transmite esse conteúdo, mas é quem coloca esse menino em situação ótima de aprendizagem. É quem faz com que o menino crie novas analogias, utilizando metáforas, utilizando modos diferentes de trabalhar, em duplas, em pares, em trios e etc. O mais importante é que esse menino venha, além do acolhimento, além de todo esse que nós já colocamos, que ele produza algo, que se construa um projeto inovador no segundo semestre, para quem ainda não estiver trabalhando, prós e contras do vírus, e vai estudar em matemática, em física, química, biologia, ciências, não importa, nos campos de experiência, mas que ele produza algo. Conhecimento sem produção é mente vazia, é mente solitária. Se você tem algo aqui, você precisa fazer algo com isso. Mesmo que não seja o melhor de todos, mas que seja o melhor para você nesse momento. Eu acho que é isso. Bacana, Célia. Trazer aqui algumas contribuições. A Luzinete está dizendo quanta sabedoria. Maria Gorete, que delícia de live. Parabéns, Márcia e Célia. Muito bom. Quando terá outra live com a Célia? Olha que bacana. O retorno será inovador, com novas experiências e belas descobertas, com certeza. Perfeito. E uma contribuição aqui que eu achei muito interessante, deixa eu ver se eu acho aqui nos comentários do YouTube. A educação evoluiu um século nesses dias. Espero que professores e gestores evoluam. Não podemos voltar como estávamos. Então, realmente, nós tivemos uma evolução. Aquela escola tradicionalista, ela foi aniquilada, né? Então, nós tivemos, em alguns dias, toda essa transformação. E eu tenho certeza que nós voltaremos, né, melhores do que nós entramos, né, nesse momento. Os professores também, as famílias também, e nesse sentimento de esperança por dias melhores, e acreditando nessa educação pública de qualidade, que essa é a nossa bandeira, a bandeira da Undime, a bandeira de todos os professores que acreditam na educação pública. Eu quero que você aí faça o seu encerramento, Célia, agradecendo assim, imensamente a sua contribuição. Aí faça as suas palavras finais aí, deixa aí o seu recadinho, e se quiser falar, tiver mais alguma contribuição, fique à vontade. Eu quero só agradecer mais uma vez, sou imensamente grata pela oportunidade, pelo acolhimento do Paulo Ferraz, que é uma pessoa muito preciosa, por você, querida, pelo seu envolvimento, pelo seu entusiasmo, pela oportunidade que me deu, e principalmente, professores, fiquem atentos, eu faço alguns trabalhos, viu, Marcinha? Ministro alguns cursos para revisitar toda essa sala de aula, as formas alternativas de gestão, com ensino remoto, com muitas novidades, e também, quando eu tiver alguma palestra, alguma coisa bacana, eu posso mandar para você, e você compartilha com as pessoas que estiveram aqui. Eu agradeço, eu não vi quem estava, mas eu sou imensamente grata. Muito obrigada, pessoas queridas, professores maravilhosos. Eu creio que tecer essa vida, Marcinha, com fios esgarçados, disformes, de cores diferentes, vai fundamentalmente fazer com que a gente construa a nova forma. Nem todas as escolas, viu, Marcinha, aproveitarão esse momento para fazer diferente. Eu tenho relatos de escola que estão ministrando conteúdo um atrás do outro, o professor diz, bom dia, hoje vamos aprender X. Mas essa oportunidade foi dada a todos. Então, abraça essa oportunidade, acolha esse momento, e eu me coloco à disposição de vocês. Sempre repensar e fazer o bem, sempre superar e ir além. Sempre haverá uma pedra no caminho. Alguns que são fortes dirão, vou removê-la com o meu muque, com a minha força. Outros dirão, eu sou alto e vou transpor.
Eu sou pequenininha, muito pequena, professora. Então, eu dei ré da pedra, eu não consegui transpor, eu não consegui empurrar. E percebi a distância de mim mesma, que existia uma pequena trilha. Essa trilha, foi por ela que eu estou caminhando a minha vida. Foi por ela que eu fui tecendo meus fios e construindo a minha história. E nessa trilha, houve machucados, ferimentos, fui rasgada, mas continuei caminhando. E assim é a nossa vida. E ao chegar à frente da pedra, olhei para trás e disse, era só uma pedra. Ela não está mais no meu caminho. E que a gente possa fazer da nossa vida esse olhar de que nenhum obstáculo pode superar a nossa força de ser professor. Isso é o que move a humanidade. Escola pública do meu amado e querido São Paulo, façam o melhor de vocês. Continuem com essa garra, com essa maravilha que vocês estão construindo. E que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Que ele entre em suas casas, percorra todos os lares de todos os meninos. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Marcinha. Obrigada, queridos professores que estiveram comigo. Um abraço. Obrigada, Célia. Eu quero aproveitar, agradecer a todos que nos acompanharam. Tivemos aí uma audiência de mais de 700 pessoas nos acompanhando no Facebook da Undime, mais as pessoas que estavam acompanhando no YouTube da Ferraz Eventos. Eu acredito que foi uma tarde muito enriquecedora, Célia. Quero agradecer a todos que nos acompanharam nessa tarde, nessa live, mais uma live aí de sucesso da Undime São Paulo. Quero agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado, agradecer a minha equipe, os professores de Atibaia, que estão aqui também assistindo com a gente. Eu tenho certeza o quanto vocês estão se esforçando para fazer deste capítulo da história da educação do país, e eu digo que é a história da educação do mundo, o melhor capítulo. Então, convido você, que está nos assistindo, a escrever o melhor capítulo, as melhores páginas desse capítulo, porque nós ficaremos para a história. E, com certeza, esse capítulo será um capítulo de sucesso, onde nós vamos, depois de um tempo, voltar a ler esse livro e ter orgulho de tudo que nós fomos resilientes, tudo que nós vencemos e continuamos aí nessa luta pela educação pública de qualidade, porque os nossos alunos, eles precisam de nós, eles precisam de você, professor. Você é o pilar da educação. Muito obrigada por você existir. Obrigada, Célia, por você existir. Fala para eles que todos esses temas que nós tratamos está virando um curso. Se alguém quiser participar comigo, eu estou assim, recebendo de braços abertos. Você avisa seus professores? Fala, Célia, fala um pouquinho do curso. Olha, o curso ele tem 12 módulos e é um curso ministrado online, de acolhimento também, para revisitar nossas práticas. Fica o meu convite, meu singular convite de participação para quem quiser. O Paulinho, não sei, eu pedi para o Paulinho pôr na tela, não sei se ele colocou, mas, enfim, obrigada. Obrigada por tudo. Obrigada. Um abraço a todos. Prazer, viu, minha linda? Prazer, Célia. Um beijo. Ô, Paulo! Márcia, se você me permite, eu quero fazer só um complemento da questão do curso. Embora eu coloquei nos comentários, todos que estão assistindo a live terão... Foi colocado um cupom de desconto ali, e que terão um valor bem diferenciado. Serão apenas... dá para ser pago em até 10 parcelas de R$ 6,80. Então, ou seja, é praticamente um presente para quem está ouvindo a live. Tá? O curso tem um total, a carga horária total de 30 horas, né? São 12 aulas ao vivo e mais um complemento com material que a professora vai disponibilizar. Então, eu quero aproveitar para agradecer. Quem tiver o interesse, também o site foi colocado, está passando aí de baixo na tela.
e a gente fica à disposição para maiores informações. Márcia, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade também da gente estar com vocês. E, professora Célia, mais uma vez, muito obrigado também pelo grande aprendizado que nós tivemos. Viu, pessoas? Eu espero ter honrado vocês. Com louvor. Célia, muito. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada a vocês. Até a próxima. Até. Obrigada, gente.